Eu tô nesse vídeo pra fazer o que muita gente não tem coragem de fazer, que é dar um pouco de hate no Homem-Aranha do Tom Holland e dizer o que é que precisa melhorar, galera. Tem um grande problema com esse Homem-Aranha, que eu espero que seja corrigido nos próximos filmes. E é um problema grande, eu vou te mostrar nesse vídeo qual é o grande problema dos filmes do Homem-Aranha e o que precisa ser feito para a próxima trilogia. Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. Fala galera nerd, eu sou o Ale e sejam bem-vindos ao Ale Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis. E chegou a hora da gente falar sobre Homem-Aranha, galera. E eu sei que eu já trouxe vídeo aqui falando sobre o grande problema com os filmes do Homem-Aranha, que ele sempre se apoiava ali em alguém, tinha sempre algum mentor, que era o Tony Stark, depois o Doutor Estranho nesse filme. Claro, antes de sair No Way Home, então eu não sabia muito bem como seria a relação dele com o Doutor Estranho. Só que agora, galera, Homem-Aranha No Way Home já passou e esse vídeo aqui é diferente do outro, onde eu critiquei alguns pontos que inclusive foram corrigidos em Homem-Aranha No Way Home. Muita coisa sobre esse Homem-Aranha já mudou, ele não é mais aquele garoto imaturo, ele não é mais esse cara irresponsável, que foi uma das críticas daquele vídeo. Eu vou deixar no card aqui em cima se você quiser dar uma olhada depois. Mas além daquilo, galera, eu também fiz um outro vídeo onde eu falei o porquê muita gente não gosta do Homem-Aranha do Tom Holland, qual é o problema desse Homem-Aranha, porque a grande maioria não gostava dele. Eu também vou deixar um card aqui, mas nesse vídeo aqui vai ser algo diferente. Eu vou falar sobre o problema, só que são problemas que persistem mesmo com o final de Homem-Aranha No Way Home. Inclusive, é um problema que aconteceu nos dois primeiros filmes de Homem-Aranha, e em Homem-Aranha No Way Home, eles repetiram o problema, só que numa escala ainda maior. E o que é esse problema, galera? A gente sabe que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele começou de uma forma um pouco controversa. Vamos dizer que ele chegou lá em Guerra Civil, foi muito bem aceita. Aquele ali foi o Homem-Aranha, até No Way Home pra mim aquela foi a melhor representação do Homem-Aranha dentro do MCU. Só que aí chegou o filme solo dele e a gente viu que ele se perdeu um pouco. A gente tinha um Homem-Aranha que não andava por Nova York, um Homem-Aranha que não se balançava pelos prédios, o que foi totalmente esquisito. Foi anticlímax pra mim ver um Homem-Aranha que só anda, que só corre. Então teve muitos problemas naquele filme, eu acredito que teve muitos problemas. Só que ainda assim não é de todo ruim, não é um filme completamente ruim. Só que aí chegou o Homem-Aranha Longe de Casa, que também não é um filme péssimo assim, mas tá longe de ser um filme ótimo. Homem-Aranha Longe de Casa ainda conseguiu ser pior do que o primeiro filme do Homem-Aranha. Na verdade também, como eu disse, não é um filme ruim, mas deixou a desejar em relação ao Homem-Aranha. Só que o problema nesses dois filmes, além da gente ter um Peter imaturo e irresponsável que quer toda hora se provar pro Tony Stark, no segundo filme só pensa no Tony Stark, dá a arma dele pra um super vilão. Além disso tudo, que são grandes problemas, que eu falei nos outros vídeos, o maior problema do Homem-Aranha é que ele não tem vilão. E isso eu sei que é algo manjado, todo filme tem isso, todos os anos estão falando isso, que o Homem-Aranha não tem vilão. Só que eu achei que isso poderia mudar em No Way Home, e não mudou. Na verdade, galera, no primeiro filme, a gente teve a participação do Abutre, e o Abutre ele não tinha nada contra o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, apesar de ser o inimigo do Abutre nos quadrinhos, o Abutre é um vilão do Homem-Aranha. Quando eles fizeram a adaptação para o cinema, eles fizeram o Abutre ser um vilão que surgiu por causa das consequências dos Vingadores, do Tony Stark. Então não tinha nada a ver com o Homem-Aranha, ele estava enfrentando um cara que nem era inimigo dele. Não mexe comigo, porque eu vou matar você e todos que você ama. No caso, a luta do Abutre e do Homem-Aranha só aconteceu por causa do Tony Stark. Inclusive, o objetivo do Abutre era roubar o Tony Stark também. Então, nada tinha a ver com o Homem-Aranha no primeiro filme. O Homem-Aranha simplesmente entrou no meio e lutou contra o Abutre. Mas não é como se fosse um vilão do Homem-Aranha, pelo menos no universo cinematográfico. E aí chegou o Homem-Aranha Longe de Casa, onde a gente teve um mistério, que foi mais escrachado ainda, porque realmente foi um vilão feito pelo Tony Stark. Ele falou que o Tony Stark tinha prejudicado a tecnologia dele, se apropriou lá da propriedade dele. Então ele ficou com ódio, queria se vingar do Tony Stark, e ele queria roubar a Edith, que é a tecnologia do Tony Stark. E é outro vilão que não era do Homem-Aranha, ele não tinha nada com o Homem-Aranha, o Homem-Aranha não tinha nada a ver com esse novo vilão, esse vilão veio por causa do Tony Stark, eles ligaram outra vez com outro vilão. Então nos dois filmes a gente teve o Homem-Aranha enfrentando vilões que não tinham nada a ver com ele, ele estava enfrentando vilões de outros caras. É como se o Homem-Aranha fosse o reserva e os caras importantes não tivessem disponível para lutar com os vilões, e aí mandasse lá o caçula, mandasse o carinha inexperiente para lutar com eles. E são vilões que são do Homem-Aranha, poderiam ter uma história melhor, poderiam ter uma conexão. A gente teve os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, em que ele enfrentava vilões que realmente não eram sobras de outros heróis.
Cara, eu pego o Dr. Octopus, que é o maior vilão ali dos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, junto com o Duende Verde. São todos vilões que realmente surgiram para enfrentar o Homem-Aranha. Não são vilões que surgiram por causa de Homem de Ferro, por causa de outras coisas, até porque não existiam esses heróis na época. Até o Andrew Garfield tem os inimigos dele. O Homem-Aranha do Tom Holland não tem inimigos. Todos os inimigos que ele enfrentou até agora são inimigos de outros heróis, eles querem se vingar do Tony Stark. E aí chega o Homem-Aranha No Way Home, como eu disse, é um problema que persistiu nesse filme, só que ele foi elevado. Então a gente teve o Homem-Aranha nesse filme lutando contra 5 inimigos. E desses 5 inimigos, nenhum era vilão dele. Nem a gente não teve Mistério, não teve Abutre de volta. Pelo contrário, todos eles vieram dos outros Homens-Aranhas. Ou seja, todos os inimigos que ele enfrentou em No Way Home são vilões do Tobey e do Andrew. Ele não enfrentou um inimigo nessa trilogia que realmente tivesse algo contra o Homem-Aranha. Que realmente é o inimigo dele. Então, galera, pra mim isso é um problema. Eu sei que No Way Home, apesar de ser um problema que persistiu nos 2 filmes, eles conseguiram fazer algo legal, com uma boa desculpa de multiverso, e foi ótimo. Deu um bom fanservice, graças a essa participação desses vilões, a gente teve os Aranhas de volta, foi muita coisa boa nesse filme, e foi maravilhoso ver ele lutando. Mas, poxa, foram 3 filmes do Homem-Aranha em que ele só enfrentou vilões de outras pessoas. Isso tem que mudar na próxima trilogia. Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. Afinal, me respondam uma coisa, os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland funcionam sozinhos? Eles conseguem funcionar sem você assistir Homem de Ferro antes, sem você assistir Vingadores antes? Eles funcionam sem você assistir os outros filmes do Homem-Aranha antes, como o do Tobey, do Andrew? Não, são filmes que são extremamente dependentes de outros filmes. Eles são dependentes de outros heróis. Os inimigos dele vêm de outros heróis. Os filmes dele precisam dessa ligação. No Way Home, por exemplo, é completamente difícil você assistir esse filme sem ter assistido os filmes anteriores dos outros Homens-Aranhas, porque ele é meio que uma comemoração disso tudo. Então todos esses filmes do Homem-Aranha, eles são extremamente influenciados por outros filmes. E pra mim isso é um defeito. Não é como os filmes do Tobey Maguire, que realmente é um filme onde tem a história que se inicia ali e ela se encerra no final. E aí teve a continuação Homem-Aranha 2, que apesar de ser uma continuação, ainda assim a história começou no Homem-Aranha 2 e se encerrou no final. E Homem-Aranha 3 foi a mesma coisa. Você não necessariamente ficar preso em assistir outros filmes para entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, se a gente assistir os 2 primeiros filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, tem menções a Vingadores, tem menções ao Homem de Ferro. Então como é que você vai assistir esses filmes se você não assistiu esses outros antes? E pra mim isso é um grande problema, porque o Homem-Aranha ser tão dependente assim acaba atrapalhando um pouco. Você ter filmes que se apoiam em outros filmes. No Way Home só funciona por causa dos 5 filmes anteriores do Homem-Aranha que vieram antes do Tom Holland. Os 2 primeiros filmes do Homem-Aranha do Tom Holland só funcionam por causa do Homem de Ferro. Então, galera, pra mim isso é um grande defeito que não foi corrigido mesmo com o Homem-Aranha No Way Home. E eu espero que vá mudar no próximo filme. Eu espero que na próxima trilogia seja um vilão totalmente exclusivo desse Homem-Aranha do Tom Holland. Aliás, a gente vai ter isso, porque no final de No Way Home a gente viu que uma pequena fração do Venom ficou no MCU. Ou seja, eles vão se encontrar com o Homem-Aranha. A gente sabe que o Venom estava atrás do Homem-Aranha. Então provavelmente esse pedacinho ainda tá com as memórias, vai continuar com esse objetivo e uma hora ele vai se unir ao Homem-Aranha. Então a gente vai ter um vilão que realmente acabou surgindo por causa do Homem-Aranha, apesar dele vir dessa desculpa de multiverso. E pode ser que muita coisa seja mudada, já que a gente viu nesse filme que o Homem-Aranha não se apoiou mais em Tony Stark, quase não teve menção ao Homem de Ferro. Na verdade, eu acho que nem teve mesmo menção ao Homem de Ferro em No Way Home. E eu acho que no próximo filme eles vão tentar diminuir, vai aparecer um ou outro personagem do MCU, mas nada tão grande que influencie tanto na história desse jeito. E eu espero que isso aconteça em breve, porque é o que eu quero ver no próximo filme do Homem-Aranha. Eu quero um filme que realmente tenha um início, uma história, que mostre ali o personagem, mostre o vilão, que se desenvolva e que não precisa se apoiar em outro herói do MCU. Que não precisa ter um vilão que tem ligação, sei lá, com o Capitão América. O cara odiava o Capitão América, ele quer fazer um negócio e o Homem-Aranha entra no caminho. Eu quero que realmente seja um vilão do Homem-Aranha, eu quero que seja uma história do Homem-Aranha onde ele enfrenta um inimigo que surgiu ali por causa de alguma atitude dele ou porque simplesmente o inimigo queria, sei lá, roubar alguma coisa, o Homem-Aranha entrou no caminho e eles viraram inimigos. Tipo os filmes do Tobey mesmo, que pra mim são os filmes com o melhor roteiro, com os melhores vilões. Então, galera, eu quero algo assim. O Homem-Aranha merece algo assim. E pra mim é um defeito dessa trilogia. Eu sei que muita gente vai discordar, porque foi legal ter os vilões em No Way Home, mas vamos concordar que não são vilões do Homem-Aranha do Tom Holland.
E os dois vilões que vieram antes disso também não ligam pro Homem-Aranha do Tom Holland. Eles estão com vingança contra o Tony Stark. Mas claro, galera, eu tô fazendo essa crítica aqui, não quer dizer que eu tô dizendo que os filmes são ruins. Eles não são perfeitos, é óbvio. Nenhum filme é perfeito, assim, sempre tem um ou outro ponto negativo. E No Way Home foi o mais próximo que chegou de ser um filme perfeito. Mas ainda assim, mesmo com essas críticas, são filmes bons, dá pra assistir esses filmes, dá pra se divertir. E pra mim é o que importa num filme, num jogo, num livro, não importa. Se é entretenimento, tem que entreter, tem que divertir. E isso os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland consegue fazer. Eu sempre me diverti assistindo esses filmes, apesar de uma ou outra incoerência, um ou outro defeito. São filmes divertidos, só que pode ficar melhor. Pode ficar bem mais divertido com uma história que realmente seja iniciada em um filme e se encerre ali com um vilão, tudo fechadinho, um vilão com uma motivação contra o Homem-Aranha sem precisar vir de outro herói, de outros filmes. É isso que eu quero para a próxima trilogia. Comenta aqui se você concorda com essa minha visão. É óbvio que aqui eu tô dando a minha opinião. Não tô dizendo que eu tô certo, não tô dizendo que eu tô errado também. Isso é questão de opinião, como eu digo. Mas na minha opinião, o Homem-Aranha precisa de um filme que realmente seja só dele, que não tenha apoio em outros lugares. Deixa aqui o que você acha, comenta aqui. Deixa o like no vídeo se você concorda comigo. Mesmo se não concorda, só deixa o like aqui, isso me ajuda demais. E é super fácil, você só vai apertar o botão e vai dar uma força aqui pro canal. Se inscreva também para você não perder os próximos vídeos. Eu vou trazer mais vídeos sobre Homem-Aranha, Batman, Doutor Estranho. Se você é um fã, você precisa se inscrever aqui nesse canal, beleza? Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e a gente se vê em outro vídeo.